aí, pessoal do 7º ano, beleza? Tudo bem com vocês? Muita saudade das nossas conversas e das nossas risadas em sala de aula, hein? Vamos continuar seguros em casa. Por hora, vamos gravando daqui e vocês vão recebendo os nossos conteúdos, perfeito? Ótimo! O professor Everton vai dar o start para o segundo bimestre aqui com vocês nessa videoaula, certo? Perfeito, então. Vamos lá. Segundo bimestre. Nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 do nosso material didático, perfeito? Certo, então. O nosso segundo bimestre vai ser permeado por dois temas. O tema do capítulo 3 vai ser dança moderna e contemporânea. Uau! Muito bem, vamos lá então. Qual é o contexto disso? Em primeiro lugar, o contexto começa a acontecer no final do século XIX e início do XX. Esse momento da história é sempre marcado por muitas transformações. A arte moderna e contemporânea, com certeza, vão ser marcadas por essas características também, certo? Grandes transformações. Se estamos pensando na caixinha dança, nós vamos ter restrito aí alguns pensamentos importantes sobre essas inovações e modernidades, certo? Então, acompanhe com o professor. Em primeiro lugar, os artistas passaram a rejeitar, deixar para trás todo aquele classicismo e toda aquela rigidez que acontecia no balé clássico, certo? Como isso acontece então? Os artistas e os produtores de dança, nesse momento, eles passam a deixar o formalismo do balé clássico para trás e apontar para um novo movimento de dança, para uma nova trajetória na dança. Então, em primeiro lugar, vamos pensar o que o balé deixou como tradição. Em primeiro lugar, roupas extremamente fixadas no corpo, roupas justas, certo? Outra questão importante, a sapatilha de ponta, que a bailarina poderia exercer cada vez mais um nível alto na dança, certo? O chão é pouquíssimo explorado, nós não vemos uma bailarina formal, uma bailarina clássica, fazendo rolamentos ou fazendo exploração do chão. É praticamente impossível que a gente veja isso. Existe, certo? Não é uma regra rígida, mas é muito mais fácil você encontrar a exploração do chão nas ideias inovadoras da arte, da dança moderna, da arte contemporânea e dança contemporânea. Perfeito. Então vamos pensar juntos. Se o balé deixou todo esse formalismo, essa coisa pomposa, inclusive na música, o que está acontecendo na dança contemporânea e dança moderna? Elas vão utilizar um novo modelo de movimento, de dança e de projeção dentro do espaço. Ok, vamos lá. Para finalizar, a interpretação do bailarino ou da bailarina passa a ser valorizada, assim como a intensidade das emoções. Por quê? O século XIX e o século XX é marcado por transformações. Se a sociedade está toda movimentada, existem os medos, as tensões, os conflitos, a arte reproduz esse pensamento, inclusive na dança. Ótimo. Continuando. A dança moderna e a dança contemporânea. Vamos pensar um pouquinho das características de cada uma delas. A mudança na forma dos movimentos acontece na arte moderna, também com o abandono da sapatilha de ponta, certo? E agora os pés descalços são muito valorizados. Assim como as inovações de figurino, as roupas agora são esvoaçantes, são separadas do corpo e o movimento do tecido também é enaltecido como uma questão importante na dança. Legal. Para finalizar, a dança moderna, nós temos a exploração do chão. Perfeito, então. Nós temos um grande salto. O balé acaba sendo rejeitado quase que integralmente. Logicamente que a contribuição do balé é importante. Não estamos rejeitando a importância. Estamos pensando num momento histórico em que os artistas pensam de outra forma agora. Certo? Ótimo. Para finalizar a dança contemporânea, nós temos os movimentos cotidianos. O andar, o saltar e o correr. A dança contemporânea começa a explorar movimentos que nós fazemos normalmente, que não eram até então atribuídos a um fazer artístico. Eram simplesmente movimentos de cotidiano.
eles começam a ser interpretados na dança como movimentos de repetição importantes também na produção artística. Interessante. As inovações com base em danças tradicionais, sagradas e ancestrais. Ou seja, a arte contemporânea como um todo, e a dança não ficou diferente, eles utilizam aquilo que é tradicional, aquilo que é ancestral. Ou seja, eles vão utilizar uma dança que não tinha todo um rigor técnico, mas que já era feita na pré-história, na Idade Antiga e nos movimentos regionais, danças que são feitas sem um estudo totalmente técnico, certo? Legal. Para finalizar, o estudo da forma de dançar. A forma de dançar e a forma do movimento. Ótimo. Nós temos um termo no nosso slide ali, chama kinesfera. A kinesfera ela foi formalizada por um bailarino chamado Rudolf Laban. E essa ideia de kinesfera é até onde o meu corpo consegue se projetar em um movimento, sem que haja deslocamento, ou seja, sem que eu saia do lugar, certo? Ótimo! Então, Rudolf Laban formaliza essa ideia de kinesfera e o pensamento, o estudo da forma de dançar acaba sendo importante. Legal? Ótimo! Então, esse é o nosso panorama. Aqui nós temos algumas imagens desse contexto diferente da dança contemporânea. Perfeito. Continuando o nosso segundo bimestre, nós temos o capítulo 4. O capítulo 4 vai tratar sobre esse tema, o tema 2, influência e representação negra. Legal. A representação dos negros, ela acontece basicamente em duas fases. Em primeiro lugar, é um registro da cultura e em segundo lugar, é a influência. Nós vamos pensar juntos introduzindo o conteúdo aqui, ó. A presença de elementos nas culturas africanas, nas mais diversas manifestações artísticas pelo mundo e principalmente aqui no Brasil. Esse vai ser o contexto do nosso tema 2, certo? Ótimo. Então, retomando aquela ideia, dois parâmetros importantes. O registro aqui no Brasil da cultura negra. Em primeiro lugar, nós temos os artistas viajantes. Os negros, eles estão aqui no contexto de Brasil colonial e eles são escravos nesse momento, certo? Então, nós temos uma ideia de representação apenas. A cultura negra, ela é visualizada, interpretada com um pensamento que ainda é europeu, né? E a ideia é simplesmente registrar. Mas os negros que vivem no Brasil nesse período fazem isso. E aí nós vamos ter vários artistas que fazem essa representação. Nós chamamos esses artistas de artistas viajantes, porque eles vinham até aqui e voltavam para a Europa. Certo? A segunda ideia é a influência da cultura negra em diferentes modelos culturais que nós vamos ter a partir daí. Ótimo. Isso vai acontecer bem depois e vai passar por 3 fases. Em primeiro lugar, o resgate e a reafirmação da cultura dos negros, né? Até porque os escravos eram colocados bem abaixo. Depois, o contexto de ressignificação. O que é isso? É dar um novo significado. Antes aquilo era visto como uma coisa pejorativa. É a coisa de um negro. Aí, a ressignificação vai trazendo a cultura, a ideia que as múltiplas culturas, a cultura dos brancos, asiáticos, negros e de todos os países, não são menores ou maiores umas que as outras, são simplesmente diferentes, certo? Essa ressignificação traz a possibilidade de influência de uma cultura em relação à outra. E aí os negros, ou a cultura negra, começa a ser recebida em diferentes modelos artísticos, inclusive na moda, como nós vamos ver no nosso material, e se refaz uma reinterpretação da cultura dos negros, não mais a partir da escravidão, e sim agora a partir de uma cultura rica e importante que nós temos, inclusive totalmente arraigada, totalmente enraizada aqui dentro do nosso país. Correto? Muito bem. Então, esses serão os nossos assuntos do segundo bimestre. Eu peço que você nos acompanhe nas nossas plataformas também. Aqui estão algumas imagens de produções africanas em dança e máscara. E nós vamos ter outros modelos também. Certo? Legal.
A nossa aula aqui já está se encerrando. Eu peço que você continue nos acompanhando nas plataformas, porque o nosso estudo continua lá. Nós vamos explorar os nossos capítulos, vamos fazer exercícios, vamos fazer as nossas produções artísticas, certo? Fiquem em casa, se cuidem e fiquem bem. Valeu, pessoal, até!